Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje é a nossa segunda aula, onde nós estamos trabalhando no livro O Tempo do Fim. Nós estamos aprendendo muito. Na primeira aula nós aprendemos que você pode agora não mais ser enganado pela religião ou por pregadores que muitas vezes estão aí na internet. Você aprendeu que a interpretação alegórica, ela é uma interpretação que a pessoa coloca na Bíblia aquilo que ela quer. Então, na verdade, isso se chama exegese em teologia, tá bom? A exegese é diferente, é aquilo que nós costumamos fazer nas nossas pregações aos domingos. Se você ainda não nos acompanha nesse canal, aos domingos, todos os domingos, às 10 horas e 15 minutos, nós trazemos a exposição da Palavra de Deus, fazendo uma exegese, trazendo pontos históricos e teológicos da Bíblia para você crescer. Hoje nós vamos continuar falando sobre a questão literal e a questão simbólica, né? Ou alegórica, para que você possa compreender este assunto, e vamos usar alguns textos bíblicos. Portanto, se você puder comparar na sua Bíblia, será excelente. Lembrando que nós estamos trabalhando no livro O Tempo do Fim. Daqui a pouquinho eu dou uma dica para você de como você pode também adquirir esse excelente material. Nós estávamos falando na última aula sobre a literalidade de Deus continuar tendo Israel como seu povo e Israel não ter sido substituído por um Israel espiritual, como algumas seitas tentam fazer, dizendo, olha, agora nós somos o Israel espiritual. Não. De acordo com o livro O Tempo do Fim, no Antigo Testamento, Deus escolheu o povo judeu com um propósito. Deus predestinou o povo judeu com um propósito. Qual era esse propósito? Era trazer o Messias. Lembre-se que durante todo o tempo que o povo judeu está no mundo, nós temos também pessoas em outras áreas da terra que estão no mundo. Mas Deus resolve escolher Israel com esse propósito. Deus predestina a nação de Israel e ele vai filtrando até chegar na nação de Judá, de onde viria aquele a quem os povos terão obediência. Veja que não apenas Israel, mas todos os povos. E é por isso que fica muito fácil entender o que a Bíblia nos diz. Veja comigo o livro de Atos, no capítulo 15, e o versículo 14. Está escrito: Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. Olha que texto interessante. Existem grupos sectários que usam a forma Jeová, né, dentro do nome do seu grupo e dizem, está vendo? Deus formou um povo com o nome Testemunhas de Jeová ou Testemunhas de Yehoshua ou qualquer outra coisa. Mas notem que o texto ele é muito claro. Disse que Deus foi ao encontro dos gentios. De que maneira? Através de Jesus, para formar dentre eles, agora os gentios, não apenas mais os judeus, um povo dedicado ao seu nome. Por quê? O único povo dedicado ao nome de Deus, ou à reputação de Deus, não se trata aqui do tetragrama, mas se trata de um povo com quem Deus tratava, era Israel. E agora Pedro diz que Deus também tem um povo dedicado ao seu nome, dedicado a defender a sua reputação, dedicado a tratar com esse povo. Através de quem? Através do Messias. Do mesmo modo que no Antigo Pacto, ou no Antigo Testamento, a conversão dos idólatras se dava de modo isolado,
Era necessário uma pessoa tornar-se prosélito, ser circuncidado, para fazer parte da nação de Israel. Agora, com o novo pacto, ou com o Novo Testamento, acontece ao contrário. Os gentios, eles também têm o seu espaço. E um judeu, agora, para aceitar a Cristo, o número era bem menor. Então vejam como a Bíblia trabalha. Isso é a literalidade da interpretação das Escrituras. E nós temos claramente as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, versículos 11 e 12, que está escrito: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, os judeus, veio a salvação para os gentios. Note que Paulo trata dos dois grupos, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Assim, quando o propósito de Deus com os gentios estiver concluído, que é a salvação, Deus voltará a lidar com Israel. Veja Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios se dará por ocasião da volta do Senhor Jesus, que é quando Deus volta a tratar com Israel e salva Israel através de Cristo lá no Vale de Megido, no Armagedon, situação local para reforçar os tratos de Deus com Israel novamente. Esse assunto nós vamos ver mais à frente. Então nós podemos entender agora que a interpretação alegórica de que qualquer grupo substituiu Israel, ela é uma informação que não procede das Escrituras, mas apenas tenta validar o grupo dentro das Escrituras. Percebeu? As lideranças se colocam dentro da Bíblia, não extraem da Bíblia aquilo que a Bíblia realmente ensina. Então nós podemos resumir Israel e a igreja no tempo do fim, que é exatamente o momento em que nós estamos vivendo. Israel. Deus escolheu Israel para trazer ao mundo a linhagem do Messias. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Estava feita a promessa de que agora Deus traria um descendente. E ele escolhe então a linhagem onde ele encontra Abraão, um homem piedoso. Note comigo Gênesis capítulo 12, versículos 1 até o 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem a você e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então vejam, aqui está a literalidade das promessas de Deus para Israel. Israel descende de Abraão. Se as promessas de Deus que foram feitas a Israel fossem apenas alegóricas ou simbólicas para cumprimento na igreja gentílica, Deus teria falhado no seu pacto com Abraão, com Davi, com Moisés e assim por diante. Você está gostando desta informação? Poxa, Ancião, estou aprendendo bastante. Pois é, trabalhamos a Bíblia pela Bíblia. E lembrando que todas essas informações você poderá adquirir aqui no nosso livro O Tempo do Fim. Vale muito a pena.
E você pode consultar a nossa livraria. Dê uma olhadinha aí para que você possa conhecer o endereço dela. Pode acessar no Google e você adquire o livro O Tempo do Fim. Claro que você, ao ler, comparando com as aulas, você vai ficar muito rico em conhecimento. O destino de Israel, agora no tempo do fim, e o destino da igreja. O de Israel nós já falamos, que foi Deus trazer, né, o Messias através de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, e o Messias salvar os gentios. Vejam, é uma interpretação completamente literal. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você deve ler sempre com esse foco. Com foco em Deus tratando para trazer o Messias para a nossa salvação. E a igreja? Como é que fica agora no tempo do fim? A igreja, composta por todos os salvos que não eram judeus, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então está aqui o outro grupo, que é a igreja. Deus escolheu os dois povos, mesmo antes da criação do homem, elegendo a linhagem de Sete para trazer ao mundo a nação de Israel, que abençoaria todos os povos através do Messias, e trazendo à existência a igreja através do Messias, cumprindo o pacto abraâmico de abençoar todos os povos. Percebam então como nós temos que ler a Bíblia dentro daquilo que a Bíblia nos mostra. Não podemos aceitar interpretações alegóricas que colocam um grupo sectário substituindo Israel e dizendo que ele é o grupo de ungidos, de eleitos ou coisa parecida. A Bíblia nos diz em Efésios 2, de 13 a 19: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês os que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Estes são os gentios. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois, em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Perceba que Deus, em Cristo Jesus, une os dois povos, Israel e a igreja, com um propósito. Não tem nada de duas esperanças, não tem nada de ungido que vai para o céu e outras ovelhas vão viver na terra. Isso não existe. Os dois povos terão a mesma esperança, que é reinar com Cristo aqui no período milenar. Veja Hebreus 11, 39 e 40. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem aperfeiçoados. Isso vai se dar por ocasião da volta de Jesus, quando todos os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados aqui na terra e nós seremos arrebatados até um determinado ponto nos céus, onde os nossos corpos serão transformados, uma vez que nós não morremos, e voltamos com Cristo imediatamente, num abrir e piscar de olhos, para reinar aqui no período milenar.
Isso também você vai aprender um pouco mais à frente. Assim será cumprida a promessa de Deus de um povo para sua propriedade especial e um povo para sua glória, definitivamente salvos pela graça. É interessante que Êxodo 19:6 nos mostra que Deus escolheu Israel como um povo de propriedade especial. E é muito interessante também notarmos que o mesmo texto é aplicado à igreja. Veja Êxodo 19:6. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Isso é promessa de Deus, não tem como revogar. Deus disse que Israel se tornaria para ele, sim, uma nação santa. E agora, quando nós olhamos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito: para os gentios. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vejam que a esperança ela está estendida para judeus e para os gentios. E isso nós estamos inclusive aprendendo no livro aos Romanos, nas nossas pregações aos domingos, tá bom? De modo que nós podemos plenamente acreditar que a maneira de interpretar as Escrituras de modo literal, ela é muito mais segura e ela nos faz acreditar cada vez mais nas palavras de Deus e, como diz o livro de Tito, a esperança em um Deus que não pode mentir. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.